Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui conosco e aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente está dando seguimento, né, ao livro Evolução em Dois Mundos. Na noite de hoje a gente vai ver o capítulo 5, Células e Corpo Espiritual. Esse capítulo eu acho um capítulo assim, muito interessante, né, para a compreensão da gente nos mecanismos de manutenção da saúde e nos mecanismos de adoecimento. A gente vai ver aqui uma série de reflexões aqui que fazem a gente compreender um pouquinho melhor, né, esses processos de saúde e de adoecimento. Então, vamos começando aqui com a leitura e a gente vai comentando aí de acordo com o segmento. Princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos évolos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Então, é aquilo que a gente vem conversando já várias vezes, né? O princípio inteligente, ele é o princípio agregador da matéria. Tudo que é matéria que está agregada em torno de nós, todos os nossos átomos, tanto aqueles átomos que fazem parte do nosso corpo espiritual como do nosso corpo físico, eles só estão ali agregados, presentes, porque existe um princípio inteligente que agrega toda essa matéria, né? Então, como a gente disse, a matéria ela está sempre no campo dos efeitos e nunca no campo das causas, né? Então, é sempre bom a gente ir repetindo esses conceitos para a gente ir sedimentando eles gradativamente aí no nosso entendimento, né? Formas das células. Aqui é uma definição que ele dá. Animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou ao complexo que lhes comanda a existência. A gente viu que assumem formas diferentes da posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos que o agrupam. São cenosócitos ou micro-organismos que podem viver livremente como autócitos ou como parasitos, sincícios ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular, como, por exemplo, na musculatura cardíaca ou na camada epitelial, que compõe a parte externa da placenta, com ação histolítica sobre a estrutura de organização materna. Células anastomosadas, como as que se coordenam na formação de tecidos conjuntivos, células em grupos coloniais, com movimentos perfeitamente coordenados, quais se mostram nas volvocíteos, células com matriz intersticial, que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea, e as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, como na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. Então, voltando aqui, no começo, é isso que eu queria comentar e me fugiu na hora. Ele fala aqui que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticadas domesticadas e ordeiros da colmeia orgânica. Então, a gente lembra quando a gente estudou lá os centros de força, a gente viu que tem aqueles centros de força, os principais e os secundários. Lembra? Os principais, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico. Esses são os principais. Mas quando a gente estudou isso, a gente viu que a gente pode considerar cada célula como um pequeno centro de força. Lembra quando a gente estava estudando nos capítulos anteriores?
Então, é o que ele está dizendo aqui. Cada célula dessa é um pequeno centro de força que está domesticado pelo influxo do pensamento, do princípio inteligente, né? E essas diferenciações celulares que vão ocorrendo, como ele diz aqui, massas de células que se fundem para a execução de atividade particular, como, por exemplo, na musculatura cardíaca. Então, por que algumas células se diferenciam, cada uma no tecido que ela tem que se diferenciar? Vocês lembram quando a gente estava estudando, da outra vez, que a gente comentou a respeito do projeto Genoma, que nos nossos genes estão ali toda a informação de todo o material que é necessário para a formação do corpo. Mas ali não está contida a informação no nosso código genético de como um corpo se forma. Por quê? Porque é necessário o influxo eletromagnético do perispírito, que é um modelo organizador biológico do corpo físico, para que aquelas células se diferenciem. Então, aquelas células que estão indiferenciadas, que desde o processo de fecundação, que vão se dividindo e vão se especializando, formando os vários tecidos do corpo, tecido cardíaco, tecido muscular, tecido da pele, o tecido nervoso. Isso tudo está subordinado ao influxo eletromagnético do perispírito, que vai promovendo essa diferenciação celular dos mais variados tipos de tecidos e órgãos. Então, é esse influxo eletromagnético que a gente viu que vai se desenvolvendo através dos milênios, né? Tanto do princípio inteligente em paralelo, né? do corpo físico, né? Com o corpo espiritual, que há milênios vem se desenvolvendo através do estágio nos mais variados reinos da natureza, né? Desde o reino mineral, vegetal, animal, mineral. Então, isso é resultado de milênios de evolução. E essa diferenciação ela se dá justamente por isso, pelo influxo eletromagnético do nosso perispírito, que faz essa diferenciação celular. Articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhe competem, no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente as segrega, à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes, em máquina eletromagnética superinteligente, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se, de certo modo, no organismo, aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionada pelos martelos minúsculos dos nervos, ao impacto das teclas, que podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico, movimentando e controlado pelo espírito, através do centro coronário, que sustenta a conjugação da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Aí ele vai falar desses motores elétricos microscópicos. Dispostas na construção da forma em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa, quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto que lhes aproveita concurso na concretização do projeto específico. Então, elas vão se diferenciando de acordo com as ordens que elas vão recebendo desse influxo eletromagnético que vem da mente e do perispírito. É assim que são funcionárias da reprodução no centro genético, trabalhadoras da digestão e absorção no centro gástrico, operárias da respiração e fonação no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco, servidoras e guardiãs, fixas ou migratórias do tráfico e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral e administradoras e artistas no centro coronário. Amoldam-se as ordens mentais recebidas e traduzidas na região de trabalho que lhes é própria
a individualidade que as refreia e influencia, com justas limitações no tempo e no espaço. Temos-las desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou mobilidade indispensáveis às funções que devem exercer no mar interior do organismo, do mundo orgânico, formada pelos líquidos extracelulares se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente na linfa que verte dos tecidos, endereçada ao sangue e no plasma sanguíneo que se movimenta rápido através de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Então, ele está falando desses processos de automatismo que vão levando por milênios. E esse modelo organizador biológico, de todo esse sistema biológico, é o perispírito, que também vai evoluindo através dos milênios. Desde daquelas células mais simples, como a gente viu, da formação dos seres vivos na Terra, gradativamente esse princípio inteligente ele foi evoluindo, tanto do ponto de vista imaterial, em paralelo com a própria matéria, até chegar num ser complexo, como somos nós, e que já temos um perispírito já bem mais diferenciado em relação aos nossos irmãos aí evolutivos em fases inferiores a nós. E essa evolução continua, né? Com o passar da evolução, cada vez mais até o nosso próprio perispírito ele vai se tornando mais sutil, né? Menos material e mais próximo da perfeição. Então, é importante a gente entender aqui uma coisa. Vamos voltar naquela figura que a gente viu dos corpos espirituais, naquele conceito de descenso energético que a gente viu acho que no capítulo 1 ou 2 capítulos atrás. Então, a gente tem que entender o seguinte: tudo parte daqui, né? O espírito, ou seja, o princípio inteligente, ele é a fonte de tudo. Todas as nossas doenças, elas nascem da nossa mente, né? Do nosso pensar e do nosso sentir. Então, de acordo com o que a gente pensa e de acordo com o que a gente sente, a gente vai transmitindo essas impressões através de fenômenos eletromagnéticos para esses outros corpos aqui. Primeiro para o nosso corpo mental, depois para o nosso perispírito, para o duplo etérico, até chegar ao nosso corpo físico. Então, o influxo do pensamento, do sentimento, de acordo com o que a gente está pensando e de acordo com o que a gente está sentindo, através desse influxo magnético que é transmitido através dos nossos centros de força, até esses corpos mais densos que formam o nosso ser, a gente vai promovendo, até no nosso corpo físico, uma série de alterações neurohormonais. Então, de acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente, a gente vibra. De acordo com o que a gente vibra, essas vibrações eletromagnéticas são transmitidas através do nosso perispírito, através dos nossos centros de força, para o nosso duplo etérico e para o nosso corpo físico. No corpo físico, ela vai se manifestar através de alterações que são alterações neurohormonais, né? São impulsos elétricos, neurológicos, que vão estimular nossas glândulas e vão produzir equilíbrio ou desequilíbrio físico, né? Então, essa transmissão ela é feita da seguinte forma. Deu para entender, mais ou menos, esse raciocínio? Como é que tudo, quer dizer, a gente começa a notar que tudo que é saúde, que é doença, está relacionado ao nosso bem-pensar, ao nosso bem-sentir. Se a gente tem pensamentos e sentimentos harmonizados, nós vibramos de uma forma harmônica, em harmonia com o universo, onde a principal lei é a lei de amor, né? Então, se a gente conseguisse vibrar sempre nossos pensamentos e sentimentos harmonizados nessa lei, a gente ia manter um equilíbrio perfeito de todo esse influxo aqui que tem, desde da nossa mente, do nosso espírito, que é imaterial, até o nosso corpo físico. Isso tudo vai se transmitindo aos poucos,
Então, às vezes, a pessoa já está doente aqui, né? A mente está doente. Então, às vezes, o perispírito já está adoecido. Só que não deu tempo ainda, às vezes, dessa doença se materializar no corpo físico. Então, é aquelas pessoas assim, que têm uma série de problemas, desequilíbrios emocionais, e chegam e falam assim, puxa, mas eu sinto um monte de coisa. A gente que é médico, a gente pega assim, muito isso. Olha, eu sinto dor aqui, eu sinto mal, e assim, eu vou no médico, eu faço o exame disso, faço o exame daquilo, passo num especialista X, no especialista Y, já fiz um monte de exame, eu não sinto nada, eles não conseguem me encontrar nenhuma doença, mas eu continuo me sentindo mal. E cada vez eu vou passando em mais médico, com mais remédio, mas aquilo não melhora. Até que um dia, aquilo se manifesta como uma doença mesmo. Depois de alguns anos, de repente, surge um câncer. Aí a pessoa, tá vendo? Naquela época, bem que eu falava que eu já sentia mal, ninguém conseguiu descobrir o que eu tinha, e hoje, olha, depois de algum... Por quê? Porque esse processo de adoecimento, de desequilíbrio, ele vai nascendo aqui e vai se transmitindo. Às vezes, ele ainda não chegou ainda a se manifestar como uma doença física, mas ele já está a caminho nesse processo de adoecimento, né? Então, tudo, a gente tem que entender isso. Às vezes, isso já chegou no perispírito, já tem e até chegar ao corpo físico demora um determinado tempo. É o fim do ciclo aqui. E esse caminho, ele é um caminho de duas vias. O espírito influencia o corpo e o corpo influencia o espírito. De acordo com o que a gente sente, as nossas dores físicas, elas também vão influenciar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, isso aqui é uma via de dupla mão, né? Então, ela vai... Então, por isso que eu estou dizendo que esse capítulo é muito importante para a gente entender os mecanismos de saúde e de adoecimento. A gente compreende que o dia que nós chegarmos a mundos mais evoluídos, que a gente conseguisse se evangelizar, vamos dizer assim, e que a gente tiver pensamentos e sentimentos equilibrados, a gente vai ter um corpo, um perispírito mais sutil, um corpo físico mais sutil e mais saudável. A gente não, esses processos é o que a gente é o que há de relato, né? Quando a gente vê nesses relatos desses mundos felizes, nesses mundos super, não tem doença. Não existe esse processo de adoecimento que tem aqui. A vida na matéria, ela é muito mais sutil e muito mais longa, né? Até a própria infância, o relato que nesses mundos mais felizes, esse período que a gente passa de infância é muito mais curto, né? E não existe doença. Por quê? Porque o pensamento e o sentimento né, do espírito, ele tá purificado, ele tá. Então isso não causa esses desequilíbrios orgânicos, né? Então é por isso que eu falei que esse capítulo assim, é muito importante para a gente entender esse processo de saúde e de adoecimento, né? É tudo um processo que passa pela nossa mente, pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento. O todo indivisível do organismo. Lógico entender dessa forma que, diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a diferenciação dos tecidos esculpem os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível, em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arrais da atividade somática, que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins, hormônios, esses nascidos de impulsão mecânica da mente, é aquilo que a gente falou. De acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente, a gente está promovendo uma série de alterações neurohormonais no nosso corpo, através desse influxo eletromagnético que vai passando desde a mente até esses corpos espirituais todos que a gente acabou vendo. Chega no corpo físico, aquilo se traduz através de estímulo neurológico, né, para o nosso sistema nervoso, e esse sistema nervoso vai, através de neurotransmissores e tal, vai chegar às nossas glândulas para produzir uma série de hormônios, né, que podem manter o nosso corpo em equilíbrio ou
causar doença. Isso é exatamente o que ele está falando. Ó. Excitam as propriedades funcionais para certos fins, hormônios, esses nascidos da impulsão mecânica da mente, sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, ou seja, de acordo com o que a gente pensa e de acordo com o que a gente sente, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações, e consubstanciando recursos de manutenção à preservação da vida. Então, é aquilo que a gente falou, né? O bom pensar e o bom sentir, ele gera influxos eletromagnéticos saudáveis que vão ser transmitidos através de todo esse sistema que a gente viu até o nosso corpo físico, sendo traduzido em saúde ou doença. Normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já ocorre com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. E a gente sabe, né, que de acordo com o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente está mudando essa química. Né? A gente sabe que, né, uma série de hormônios, por exemplo, vão trazer essas alterações neuroquímicas aí que vão promover a nossa saúde e o nosso adoecimento. Automatismo celular. É da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem, compelindo-nos a desenvolver mais amplamente o acerto para asseverar que a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial da vinculação das forças psicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Isso aqui é importante. No projeto Genoma, quando eles fizeram, eles descobriram que a informação ela não vem do núcleo para o citoplasma, é do citoplasma para o núcleo. Isso aqui, André Luiz já falava isso na década de 50. Isso é uma informação científica recente que, na década de 50, ele está dizendo exatamente isso. Ó. A inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças psicossomáticas. Essa informação vem do citoplasma, não do núcleo das células. Então, é uma informação que a ciência, 5, 6 décadas depois, confirma. Né? Trabalho este que, às custas de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam, de maneira incessante, na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Efeitos do automatismo. Perfeitamente compreensíveis nessa base, os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionais das células especializadas através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desse mesmo tecido, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo quando mergulhado em soro, que, cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo, acusa uma vida intensa. Né? Aqueles fenômenos de automatismo que a gente já viu anteriormente. Né? Descortinadas algumas horas, os produtos de excreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas, se o líquido for renovado, constituem as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade do edifício corpóreo. Todavia, fora do governo mental que as dirige, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. Ou seja, fora, quando ela está... Tem um biólogo britânico, na década de 80, chamado Rupert Sheldrake. Ele, na década de 80, ele começou a fazer um estudo das plantas e começou a observar o que ele chamava de campos morfofuncionais. Então, ele começou a notar que, por exemplo, na semente de uma planta, já tinha ali, do ponto de vista eletromagnético, como é que seria aquela planta.
Ou seja, é o que a gente chama no perispírito de modelo organizador biológico. Ele chamava de campos morfofuncionais. Então, as células que estão ali, elas estão respondendo sempre ao campo morfofuncional que elas estão subordinadas. No nosso caso, né, no nosso perispírito. Né? Mas até as plantas respondem isso da mesma forma. O Sheldrake, na década de 80, ele faz esse estudo aí, que é bem interessante. As células nervosas, por exemplo, com as suas fibrilas especiais, não produzem células com fibrilas análogas, as que atendem nos músculos aos serviços da contração se desdiferenciarem, regredindo ao tecido conjuntivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, ou seja, ela está saindo desse campo morfofuncional, né, que o Sheldrake denominou, né? Segundo observações cientificamente provadas. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário, mobilizado em serviço sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sobre o influxo espiritual que lhes mantém a coesão, e procedem no soro quais amebas, em liberdade para satisfazer seus próprios impulsos. Né? Então, a influência eletromagnética, né, que, de acordo com a denominação dele, campo morfofuncional, ou, como a gente chama, o nosso próprio perispírito. Fenômenos explicáveis. Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes, de vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre outros tecidos, outros em vivo, conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade, obedecendo determinações especializadas resultantes das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. Ou seja, aquela experiência que tem do ratinho, que eles implantam uma célula aqui do pavilhão auricular e eles conseguem gerar ali uma orelha na própria pele do rato. Por quê? Porque aquele tecido está impregnado, como ele diz aqui, obedecendo determinações especializadas, resultando das ordens magnéticas de origem que saturaram essas mesmas células, ou seja, elas estavam sob a ação magnética saturadas daquele tecido que elas foram implantadas ali. Então, por isso que se enxerta ali aquela célula e cresce aquela orelha de rato ali nas costas uma orelha nas costas do rato para ser transplantada. Né? Deu para entender, né? E ainda aí, pelo mesmo terror de semelhança, que vamos entender as demonstrações do faquirismo e outras realizadas em sessões experimentais do espiritismo, nas quais a mente superconcentrada pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como seja das plantas, imprimindo-lhe desenvolvimento anormal e explicar os fenômenos de materialização mediúnica. É fenômeno de magnetismo, é o que a gente chama, né? Aquela pessoa que tem olho de seca-pimenteira, né? Que ela vai na casa da pessoa, olha para a planta morre. Né? Então, assim, aquilo é um fluxo magnético que a pessoa lança ali em cima daquele ser, né? Daquele ser vivo, que é a planta. Nesse caso, sob condições excepcionais e com auxílio da inteligência desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar o ectoplasma ou plasma exteriorizado, no qual as células, em tonalidade vibratória diferente, elastecem-se e se renovam, de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados, produzindo os mais significantes fenômenos em obediência ao comando da inteligência, por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. Então, tem aqui botei aqui
uns slidezinhos para a gente também refletir um pouquinho a respeito disso aqui. E tem um estudo assim bem interessante a respeito disso que a gente vai ver. Aqui está falando, né, aquilo que a gente já viu, né, dos princípios inteligentes, rudimentar a serviço do princípio inteligente, estágio mais nobre, né? As células como animáculos infinitesimais, ou seja, são microcentros de força, né, que estão ali distribuídos no nosso corpo, e sobre as ordens ali do princípio inteligente. Princípio inteligente rudimentar, o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu conhecimento, né, que está no Missionário da Luz, no capítulo 13. O perispírito é também constituído pelo conjunto dessas consciências celulares, que formam a consciência global. Está aqui, Dias Gloriosos, da Joana de Ângeles. O pensamento estimula a consciência celular, que se sente mais fortalecida, também do mesmo livro, né? Em razão da existência de uma consciência embrionária na célula que é ativada pela consciência espiritual do ser. É tudo aquilo que a gente estava comentando, né? Tudo nasce na nossa mente, né? No princípio inteligente, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Aqui, né, ele fala renovação, o corpo físico, o corpo espiritual, ou seja, aquela que a gente já discutiu na semana anterior, se não me engano, dessa evolução concomitante do princípio inteligente com a matéria, com o físico. Aqui, a respeito desses estudos aqui que começaram a ser feitos a partir da criação da microscopia, né, tanto óptica como eletrônica, né? Aqui, aquilo que a gente comentou também, desses campos morfofuncionais que o Sheldrake falava, né, que a gente chama de perispírito, né? Então, assim, pela ação eletromagnética do perispírito que esses tecidos todos vão se diferenciando, né, em tecido cardíaco, tecido muscular, né, no tecido do nosso aparelho digestivo, né? Então, a diferenciação celular ela se dá através desses campos morfofuncionais que a gente chama de perispírito. Ali que está a informação para essa diferenciação celular. Os nossos genes, eles dizem, tem tudo ali que é necessário para a formação disso, mas eles não, no nosso código genético não diz como que essas células se diferenciam nos mais vários tecidos que a gente tem, né? Essa informação não está no nosso código genético. Isso aqui é um estudo bem interessante, epigenética do comportamento, né? Então, é um estudo que é feito com rato, mas é interessante pelo seguinte, que como o comportamento interfere até na ativação e desativação dos nossos genes, interfere na nossa genética, né? Então, o estudo é o seguinte, eles pegaram os ratinhos, uma prole de ratos, e fizeram o seguinte, eles separaram essa prole de ratos em dois grupos. Um grupo ficou longe da mãe, era alimentado artificialmente e tal, e o outro grupo ficou junto da mãe. Esse, né, recebendo os cuidados ali da mãe, sendo amamentado, né, calor, né, da mãe. Então, um grupo de filhotes negligenciados e um grupo de filhotes cuidados. O que eles observaram? Nesse grupo de filhotes negligenciados, ele teve um aumento na metilação do gene codificador dos receptores de corticoide, né? Baixo nível de expressão dos receptores de corticoide no hipocampo, uma hiperatividade do eixo hipotálamo adrenérgico, hipotálamo hipófise adrenérgico, né? E o que aconteceu? Nesse grupo de filhotes mais cuidados, teve uma menor metilação do gene. Ou seja, a metilação é um processo bioquímico em que desativa determinados genes ou ativa. No caso da metilação, ele desativa. É um processo aqui bioquímico que não interessa entrar em detalhes aqui. Então, o que eles observaram? Nesse grupo aqui, de filhotes mais cuidados, né, teve uma alça de feedback negativo, ou seja, teve um aumento dos receptores de corticoide no hipocampo,
O corticoide inibe a síntese e a liberação de hormônio liberador de corticotrofina pelo hipotálamo e teve uma prole de ratos menos estressados e mais carinhosos. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram o contrário. Os ratinhos que eram bem cuidados, que estavam com a mãe, foram retirados para ficar em isolamento e pegaram aquele outro grupo de ratinhos que estava isolado e colocaram em contato com a mãe. Aí, o que aconteceu? Teve uma reversão dessa marca epigenética, ou seja, uma alteração genética nos ratos, né? Então, assim, você vê, no animal, o comportamento chegou ao ponto de ativação ou desativação de determinados genes que teve uma série de consequências neurohormonais, né? Então, aí a pergunta que fica é a seguinte, né? Impressões consideradas subjetivas podem causar marcas epigenéticas, ou seja, terapias, psicoterapias, cuidados, podem causar marcas epigenéticas, emoções, pensamentos e ações, ou seja, ativando ou desativando determinados genes, né? Então, modificando o epigenoma, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Tem família, às vezes, que a maioria das mulheres morre de câncer de mama, vamos dizer. Então, quando muitos herdam dos descendentes um oncogene que é responsável pelo câncer de mama. Só que tem um livro que chama, esqueci o nome agora, ele fala assim, o seguinte: 90% dos nossos genes estão desativados. A maioria dos nossos genes estão desativados. Em torno de 5 a 10% é que está ativado. Então, vamos dizer que você tem um oncogene, por exemplo, para desenvolver um câncer de mama. Só que ele está ali, quietinho. Através desses pensamentos, desses sentimentos que a gente pode ter, a gente pode deixar ele ali desativado, quietinho, ou ativar aquele oncogene. É o que aconteceu com os ratinhos, né? Então, assim, de acordo com os seus sentimentos, com o seu pensamento, às vezes você tem um oncogene ali e ele está inativo. Dependendo disso, pode haver, através desses mecanismos aí de ventilação, de ativação e desativação de genes, você pode ativar um oncogene que estava quieto ali. É o que mostrou essa experiência em rato. Imagina o ser humano, né? A mente humana, os sentimentos humanos, né? Se no rato essa alteração de comportamento dele já muda, já é um fenômeno epigenético que muda os genes do rato, imagina num ser humano. Então, de acordo, às vezes, com o nosso pensar e com o nosso sentir, a gente tem, às vezes, um oncogene ali guardado e a gente pode ativar ele ou não, né? De acordo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, eu achei esse trabalho aqui meio complicado de entender assim, mas o importante não é entender os detalhes, o importante é entender, né, a que ponto chega, né, alterações de pensamento, de sentimento, de comportamento, né, modificando até os nossos próprios genes, agindo como um fenômeno, como um agente epigenético, né? Epigenética é aquilo, para quem não sabe, é aquela informação que não está contida no gene, mas ela interfere nos genes, né? E aqui, para acabar, né, encerrando aqui, bons sentimentos, células saudáveis, né? Seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, né? Ou seja, bons sentimentos, bons pensamentos, né, vão gerar células saudáveis, células harmonizadas. E o contrário também é verdade, né? Sentimentos ruins, pensamentos ruins, né, vão levar a desequilíbrios celulares através daqueles mecanismos aqui que a gente falou aqui, né? Que vai partindo do impulso eletromagnético, o impulso magnético aqui do próprio pensamento, do sentimento, e aquilo vai se transmitindo, né? Através desses corpos espirituais aqui, até causar essas alterações orgânicas que a gente tem. Então, assim, é um capítulo, tem bastante, é curto, mas tem bastante informação, né? Eu sei que isso é meio complexo, assim, não é muito fácil da gente entender e tal, mas assim, eu tenho procurado aqui repetir alguns conceitos várias vezes,
a gente aos poucos ir sedimentando isso, né? Esses conceitos, esse entendimento aí. Mas como eu disse, é um livro, não é fácil, é um livro complexo para a gente entender. Não sei se ficou claro, mas alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma observação? Então, quando essa epigenética, essa função aí que você estava falando, é bem interessante quando a gente vê os genes, né? Os genes do BRCA1, BRCA2 no câncer de mama. Então, é essa evolução que você estava falando, né? Então, algumas não desenvolve, outras pessoas desenvolvem, de acordo com aquilo que você falou, né? Não quer dizer que ela geneticamente vai desenvolver. O que vai fazer ela desenvolver? Seu modo operandi de vida, né? Ou seja, se ela viver bem, de repente ela não vai ter câncer de mama naquela encarnação. Se ela viver mal, ela pode, né? Não mal, mas se ela tiver qualquer coisa que desencadeie essa epigenética, a epigenética do câncer, ela funciona dessa maneira, né? Tem que ter um gatilho, né? Tem que ter um start, né? É bem interessante. Exatamente o que nem você falou, às vezes dependendo a pessoa às vezes tem um problema, um desequilíbrio na vida, uma experiência, e a pessoa se desequilibra e aquilo ali é ativado ou não, fica ali. Através de mecanismos bioquímicos, né? Como eu disse, o pensamento, o sentimento é um impulso magnético que vai sendo transmitido até chegar ao nosso corpo e aquilo ser transformado em alteração neurohormonal, né? E alteração até dos nossos genes. Né? Interessante. A saúde e a doença está tudo aqui, né? O começo está tudo aqui na cabeça. Eu falei, esse capítulo é bem interessante para a gente conseguir entender um pouquinho melhor esses processos de saúde, de adoecimento, né? Então, assim, é um capítulo bem interessante para isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Bom, ninguém quer comentar mais nada. A semana que vem, a gente dá seguimento, então, com o capítulo 6, né, que é Evolução e Sexo. Aí a gente dá o seguimento na próxima semana. Tá bom? Quem quer fazer uma prece de encerramento? Quer fazer, Flávio? Flávio? Saiu o som dele. Posso fazer. Faz para a gente, faça. Bom, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo mais esse estudo dessa literatura com grau de dificuldade, sabemos que ela tem, mas que, na verdade, podemos assimilar, podemos compreender. Que Jesus, os bons amigos espirituais, os mentores, possam estar conosco nesse aprendizado, envolvendo aqueles que não conseguiram estar conosco hoje. Que assim seja. Assim seja. Agradecendo a presença de todos aí, aqueles que estão acompanhando a gente também na internet, a gente queria deixar também um e-mail aqui para se alguém quiser algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que tiver ao nosso alcance. O e-mail é amevale-paraíba, tudo junto, amevale-paraíba@gmail.com. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, se estiver dentro da nossa condição de responder, a gente responde. Né? A gente procura algum lugar para tirar a dúvida junto. Bom, então agradeço a todos e na semana que vem a gente dá sequência aí ao nosso estudo com o capítulo 6, Evolução e Sexo. Uma boa noite a todos.
Boa noite a todos. Boa noite.